Amém, amém. Obrigado. Obrigada. Equipe de louvor, Deus abençoe vocês. Que bom que a gente pode louvar esse Deus que do céu mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. O nosso Rei da Glória, Jesus Cristo. Nós estamos voltando, ou dando continuidade a uma série de mensagens que tivemos durante o mês de setembro, chamado Encorajados. E nós vamos fazer isso, Encorajados aí, parte 2, a continuação, Então nós vamos caminhar juntos nessa meditação da palavra de Deus, e nós estamos caminhando durante esse ano, nos nossos cultos de domingo à noite, por todos os livros do Novo Testamento, e na escola bíblica por todos os livros do Antigo Testamento. Estamos já indo para o final, estamos na carta de Tiago. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago. Nós vamos passar por toda essa carta hoje, e nós vamos aprender um pouquinho sobre ações práticas de justiça, como nós podemos ser encorajados a viver ações e desempenhar ou exercer ações práticas de justiça enquanto caminhamos e desenvolvemos a nossa fé. Amém? Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre esse nosso tempo. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que vamos meditar agora. E nós queremos pedir, Deus, que o teu Santo Espírito possa agir com muita liberdade nos nossos corações, nas nossas mentes, nos convencendo, nos movendo a sermos obedientes à tua palavra e a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Transforma a nossa vida nesse momento, que a gente possa, de fato, estar sensível à tua voz. E assim nós oramos e pedimos a tua bênção no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos caminhar um pouquinho nessa jornada, por passar por essa carta de Tiago. Tiago, que escreveu essa carta, não foi o Tiago, apóstolo de Cristo, foi o irmão de Jesus. Tinham dois Tiagos que eram discípulos de Jesus, que seguiram Jesus. Tiago, que era o irmão de João, e o Tiago, filho de Alfeu. Quem lembra daquela musiquinha que aprendeu na escola bíblica para aprender quem eram os discípulos, vai falar, Tiago e João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mas esse Tiago aqui era irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, porque ele não tinha o mesmo pai que Jesus, só tinha a mesma mãe que Jesus. Então foi ele que escreveu essa carta, e algo especial nessa carta tem para nós. Ele endereça essa carta às 12 tribos, que estavam espalhadas, por todo o mundo. Você vai ver isso logo no comecinho da carta, quando o Espírito Santo desce, e aí o movimento da igreja começa a crescer, começa a ter a perseguição da igreja, e você vê isso lá no livro de Atos, e é o que a gente chama de diáspora. Então, os cristãos se espalham, e aquilo que era para acabar com esse movimento do cristianismo, ao invés de acabar, ele simplesmente impulsiona para que cresça ainda mais, porque foi nessa fuga, desses discípulos, que o evangelho foi alcançando todo mundo. E você vai aprendendo isso quando a gente lê Atos, quando a gente depois vê essas cartas de Paulo, nós vamos compreendendo isso. E Tiago relata um pouco, então ele direciona essa carta para toda a igreja, para todas essas 12 tribos que estavam esparramadas ali por todo o mundo. E nós vamos aprender um pouquinho, e Tiago tem um foco bem específico. Você vai ler essa carta, nós não vamos conseguir passar por toda ela em detalhes nesse tempo que temos, mas eu quero incentivar você, estimular você a depois ler e reler com calma. É curtinho, são 5 capítulos curtos, para você extrair ainda mais lições práticas para a sua vida, para que você possa de fato aplicar no seu coração. Mas a gente percebe muito claramente o Espírito Santo, então, direcionando o Espírito Santo, então, ali, ministrando no coração de Tiago para registrar isso que é palavra de Deus e deixar para nós ações muito práticas da nossa fé, o que a gente está chamando de ações práticas de justiça. E nós vamos ver um pouco disso nessa carta, durante esse momento que nós vamos estar juntos aqui aprendendo com a palavra do Senhor. E uma primeira lição que nós podemos ter, um primeiro ponto que nós vamos abordar nessa noite, é que ações práticas de justiça, elas podem ser através de uma atitude de perseverança. Isso a carta deixa muito claro para nós. O capítulo 1 traz isso
muito claro para nós. Ele começa falando que nós temos que perseverar no meio das provações, no meio das tribulações. E não é muito fácil perseverar quando a coisa não está boa, né? Não é muito fácil perseverar quando a coisa está difícil. A gente muitas vezes tem a ideia de desistir. E Tiago diz assim, olha, considere motivo de alegria o passar por provações. Isso é meio intrigante, meio complicado. Perseverar ainda vai, mas motivo de alegria no meio das tribulações, aí é demais, né? Mas a gente vai aprender um pouquinho como é isso, tanto que no versículo 12 ele diz assim, feliz é aquele que persevera nas provações, pois será aprovado e receberá de Deus a coroa da vida. Feliz é aquele que persevera nas provações. Nós precisamos olhar para esse texto e compreender que a ação prática de justiça por meio da perseverança só é possível de forma completa mesmo, quando ela é exercida por meio da prática dos princípios da palavra de Deus. Eu e você só vamos conseguir perseverar de fato se a gente olhar para essa palavra e fazer dela verdade nas nossas vidas. Não um mero conhecimento, não um mero estudo, mas transformar essas ações, essas verdades, esses ensinamentos, esses princípios em atitudes práticas, para que a gente possa perseverar. E aí nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, do 19 ao 25, você vai poder acompanhar aí, e acompanhe para que a gente possa aplicar de uma maneira muito especial. O texto diz assim, Tiago 1, 19 a 25, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha que frase importante no versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Perseverar na prática dessa lei, perseverar na prática de ações de justiça do ponto de vista de glorificar a Deus. E quando a gente fala de justiça, não está falando simplesmente de você ser justo naquilo que você faz, ser correto nas coisas que você faz. Isso também é prática de ações de justiça, é claro. Mas o texto traz um direcionamento para ações de justiça e ações, obras, atitudes que agradam a Deus. Atitudes que Deus espera que você tenha, fruto dessa palavra implantada em vocês. É isso que o texto diz. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Nós vamos ir um pouquinho mais para frente sobre essa questão do que essa ação produz em nós a partir da nossa fé. Mas é interessante que, se a gente quer perseverar, eu preciso de fato ter essa palavra implantada no nosso coração, implantada na minha maneira de ver a vida, de enxergar a vida. Por isso que ele está falando, olha, persevera nas provações, persevera nas dificuldades, entenda que isso precisa produzir alegria no seu coração. É meio contrário àquilo que a gente ouve por aí, mas é isso que vai trazer força para você, é isso que vai trazer consistência para a sua maneira de ver, é isso que vai produzir de fato uma condição para que você possa perseverar. Interessante que o perseverar na palavra, na prática da palavra, no meu entendimento, né, na maneira como eu consigo enxergar esse texto, ela reafirma a sua identidade, quem você é, seu propósito. Porque o texto diz assim, olha, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não sabe quem é mais. Acabou de se ver no espelho, virou as costas, já se esqueceu.
para mim, isso é alguém que vive sem ter uma identidade ajustada, uma identidade e propósito de vida muito consolidado. Quando eu olho para mim, eu até enxergo alguma coisa, mas a hora que eu viro as costas, eu falo, para que eu sirvo mesmo? Quem sou eu mesmo? O que eu vou fazer da minha vida mesmo? Onde é que eu quero chegar? Olhar para a palavra de Deus e ser praticante dela, praticar ações de justiça, a partir dessa atitude de perseverança na prática da lei, não se esquecendo do que ouviu. A palavra de Deus diz que nós vamos ser felizes naquilo que nós fizermos. Ou seja, nós vamos encontrar propósito, aquilo que eu fizer a partir dessa palavra implantada em mim, da perseverança que isso vai produzir no meu coração, vai trazer contentamento ao meu coração. Eu vou de fato reconhecer quem eu sou e que o que eu estou fazendo está agradando a Deus, e isso vai ser suficiente para mim, não vou precisar de mais nada. Eu não vou precisar buscar em outras coisas, eu não vou precisar buscar em outras respostas, porque essa palavra é suficiente para a minha vida. Porque as ações de justiça que vão ser produzidas a partir da minha perseverança na prática dessa lei. E não é só no conhecimento, na prática. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso, mas isso ajuda a gente a compreender que a gente precisa desenvolver uma fé para que essa palavra implantada seja de fato verdade para nós. Uma fé prática, uma fé ativa, uma fé operosa que a gente chama. Então, ações práticas de justiça também vão trazer um segundo ponto para nós, que é desenvolvida através de uma fé ativa e imparcial. É isso que a gente consegue compreender a partir desse texto. É interessante a gente ver, e infelizmente é mais comum do que a gente gostaria que fosse, nós vemos pessoas que desenvolvem apenas uma fé teórica, apenas uma fé de conhecimento, apenas uma fé que a gente chama de cognitiva. Pessoas que se acham profundos conhecedores da palavra, pessoas que têm discursos muito eloquentes, pessoas que têm uma maneira de se vestir até, né, ajustada, comportada, mas que na verdade é só uma aparência externa. Na verdade, por dentro não existe uma transformação de vida. Esses são aqueles que a gente pode identificar como quem está andando na rua, como aquela parábola do bom samaritano, né? Que vê o necessitado na rua, bem onde você estava passando, e a hora que vê de longe, muda de lado, para poder não ter que fazer nada por ele, para fazer de conta que não viu. Esses que não conseguem praticar a palavra de Deus de maneira operosa ou de maneira prática, esses são aqueles que Jesus citou lá em Mateus 23. São aqueles que parecem sepulcros caiados, que por fora são belos, têm uma boa aparência, mas por dentro está tudo podre, cheio de imundícia. É isso que Jesus diz. Uma fé prática, uma fé ativa, não pode ser uma fé de aparência, tem que ser uma fé de transformação. E essa fé de transformação, ela é vivida, experimentada em ações práticas de justiça, ações reais, atitudes reais. Não simplesmente de conhecimento, não simplesmente de discurso, mas de prática de vida. Capítulo 2, verso 3 e 4, vai ajudar a gente a compreender um pouquinho isso. O texto diz assim: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Uma fé que não é prática, não é ativa e ainda é discriminatória. Uma fé que começa a fazer acepção de pessoas. Uma fé que não é imparcial, que é vivida com parcialidade.
Eu faço quando é conveniente para mim fazer. Eu ajudo quando é conveniente para mim ajudar. Interessante que a nossa humanidade, ela é tendenciosa a isso. A gente tem a tendência de fazer julgamentos e muitas vezes por critérios errados. Porque a gente julga a aparência. Mas o Senhor julga o coração. O Espírito Santo que nos move pode nos ajudar nisso. Nós precisamos ter essa fé ativa, essa fé imparcial. Interessante que para viver isso, eu e você não somos capazes naturalmente de fazer isso. Mas a gente aprende algo com a palavra de Deus, com o exemplo de Cristo, que é a prática da misericórdia. Eu não tenho uma fé ativa e uma fé imparcial porque eu sou bom e agora eu atingi um estágio espiritual, né, que de tanto meditar e de tanto me isolar, agora eu já sei, eu consigo olhar com um olhar diferente. Não. É porque existe uma ação do Espírito Santo dentro de nós e esse olhar de misericórdia, de compaixão que Jesus nos ensina também é desenvolvido em nós. Não é pela nossa capacidade, mas é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Versículo 12 e 13 do capítulo 2 dizem assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E aí uma frase muito especial, se não está marcada, marque na sua Bíblia: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando você olhar para alguém e você querer fazer um julgamento com critérios errados, para e pede para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, me ajuda a ter misericórdia dessa pessoa. Eu não quero julgar mais. Não me interessa o que ela está fazendo ou a aparência dela. O que eu quero fazer é fazer algo movido pelo Senhor por misericórdia. A mesma misericórdia que me alcançou, a mesma misericórdia que me transformou, precisa ser exercida de maneira misericordiosa, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A ação prática de justiça é movida por uma fé ativa, viva, que traz obras em si e é exercida de maneira imparcial, com base no amor e na misericórdia que nós também recebemos. E nós vamos caminhar pelo versículo 2, pelo capítulo 2, vamos ver lá, versículos 14 a 26, vamos mostrar, você já conhece bem esse texto, que fala que uma fé sem obras é uma fé morta, ou seja, uma fé que não pratica ações de justiça, ações que agradam a Deus, é uma fé inútil. Uma fé sem ações práticas, ela pode ser comparada a uma crença, e vou ousar dizer aqui, uma crença parecida ou igual a que os demônios têm. Você já parou para pensar nisso? Porque o versículo 19 não vai aparecer, mas você pode ler na sua Bíblia. Dizendo assim, olha, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Uma fé que não é uma fé de prática de vida, e uma fé que não é exercida sobre misericórdia, pode ser comparada com a mesma fé que os demônios têm. Que os demônios também creem e tremem. É interessante a gente pensar que, infelizmente, muitos de nós nem trememos mais diante de Deus. Nem nos colocamos na nossa posição de nada que somos diante do Rei da Glória, que nós acabamos de ler também lá em Salmos. A gente crê em Deus, aceita que Ele é Deus, mas a gente não se submete a Ele. A gente não treme mais diante de Deus, para fazer e para obedecer o que Ele manda. A gente diz assim: Deus, por enquanto eu estou dando conta do recado. Eu sei que o Senhor está aí, eu te reconheço, mas a hora que eu precisar eu te chamo. Deixa comigo. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Infelizmente é assim.
Eu não estou falando de quem não conhece a Deus. Estou falando de nós, estou falando de mim, de vocês. De você que está aí com a gente pela internet. Muitas vezes é essa ação que a gente tem. E a gente nem se dá conta que a gente está, e eu vou usar dizer essa palavra, muitas vezes até desrespeitando quem Deus é. Não tremendo mais diante dele. E a palavra diz que, olha, os demônios creem e tremem. E a gente se acha bom demais. A gente se acha superior demais. Uma fé que desenvolve ações práticas de justiça precisa ser uma fé que reconhece quem Deus é. Uma fé que treme diante do Deus Todo-Poderoso e se coloca diante dele para poder servir, para exercer misericórdia. Isso também nos leva ao terceiro ponto que nós vamos ver nessa noite. Que ações práticas de justiça são experimentadas através da dependência completa de Deus. Eu e você precisamos completamente nos entregar, nos submeter ao Senhor. O capítulo 3 vai mostrar isso para a gente. E ele não precisa de uma grande exegese para a gente compreender, para a gente aplicar. Por isso eu quero ler um trechinho um pouco maior do capítulo 3 e quero deixar que a própria palavra de Deus fale ao seu coração. Compreendendo a necessidade de nos colocarmos na dependência de Deus, para que a gente possa de fato exercer ações práticas de justiça. Acompanhe comigo, capítulo 3 de Tiago, do versículo 1 ao 12. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler do 1 ao 12, para que a gente possa compreender pela própria palavra de Deus. Fique atento, acompanhe e leia com muita atenção. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Precisa desenhar? Precisa falar mais alguma coisa? A própria palavra de Deus está muito clara para nós. Se eu não me submeter a Deus por completo, para que Ele me domine por completo, eu não dou conta de mim mesmo. Eu não dou conta da minha língua. Eu não dou conta daquilo que eu tenho que falar. Se eu não colocar a minha vida totalmente na dependência de Deus, para praticar atos de justiça, eu posso ser enganado pela minha própria língua.
Sabe, muitas vezes nós não podemos controlar aquilo que vem à nossa mente, mas na dependência de Deus, movido pelo Espírito Santo, a nossa língua vai ser controlada, porque Ele vai controlar. Porque se eu e você quisermos responder ou fazer movido pelo nosso ímpeto, pela nossa ira, não vai dar certo. O versículo 19 do capítulo 1 ajuda a gente a entender isso. Vai falar, sejam prontos para ouvir, mas o quê? Tardios para falar. E ele termina dizendo, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você não se submeter completamente a Deus, os seus atos não serão atos de justiça, porque todo o nosso ímpeto, toda a nossa impulsividade, guiados talvez pelo nosso temperamento, não vai produzir a justiça de Deus. Por isso eu preciso ser dependente de Deus. Capítulo 4 ajuda a gente a entender um pouquinho dessa necessidade de sermos completamente dependentes de Deus. Mostrando que o mal, que as guerras, que as contendas, que as desavenças, que as insatisfações que a gente vive, que tudo aquilo que nos cerca, que muitas vezes nós mesmos produzimos e nem gostamos, provém de nossos corações. Capítulo 4, versículo 1 diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Se guerreia dentro de mim, não posso ser mais eu que me movo, mas tem que ser o Espírito Santo me movendo. Se guerreia dentro de mim, eu não posso mais tomar decisão simplesmente por mim mesmo. Eu preciso me submeter a Deus, para que Ele possa conduzir a minha vida. Porque quando não há essa dependência, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Nós nos tornamos presas fáceis daquele que nos engana, que nos induz ao erro, nos induz ao pecado. Porque ele anda onde? Ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Quando a sua língua, quando sai aquela palavra de maldição e não de bênção, quando a sua língua faz aquela fofoca, quando a sua língua, sem querer, solta aquela palavra que você não deveria soltar, sabe quem está perto ouvindo? Falando assim, agora é a hora de pegar esse cara. É Satanás. Porque ele anda ao nosso derredor. Por isso eu preciso me submeter a Deus, para que atos e ações práticas de justiça possam se mover na minha vida. Capítulo 4, versos 7 a 10, deixa isso muito claro para nós. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E olha que orientação maravilhosa. Aproximem-se de Deus e ele o quê? Vai pensar se vai se aproximar de você? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você quer Deus longe ou perto de você? Você quer um Deus distante ou um Deus que caminha do seu lado? Então aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o quê? Os exaltará. Você quer se sentir exaltado, não por o outro, não pelos homens, mas por Deus? O problema é que a gente não está preocupado se Deus vai exaltar a gente ou não. A gente quer o reconhecimento do outro. A gente quer que o outro nos elogie. A gente quer que o outro olhe para a gente e fale assim, como você fez isso belamente. E essa semana eu tenho que elogiar minha esposa, que ela fez de novo uma canjica maravilhosa. Mas não é esse tipo de elogio, de exaltação que tem que fazer. Você precisa trocar o seu riso por lamento, a sua alegria por tristeza. Não é que você tem que andar aí por aí de cabeça baixa, chorando, se lamentando, não é isso.
É no sentido de você reconhecer que você é nada e se colocar diante de Deus. Reconhecer que você não consegue sozinho, não pode sozinho, que o elogio dos outros não representa nada para você. Isso não te leva para lugar nenhum, muito pelo contrário, só vai te levar a cometer atos de injustiça. Só vai te levar a cometer atos que não agradam a Deus, porque vai partir do seu coração, de um coração orgulhoso, de um coração altivo, de um coração que quer, daquela pessoa que quer se aparecer, que quer ser o primeiro, que quer ser o destaque. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer te exaltar. Ele quer colocar você no lugar alto. Mas Ele vai fazer isso, e não os outros, e nem você mesmo. Portanto, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E aí as suas ações práticas de justiça vão de fato glorificar a Ele. E aí as decisões que você tomar, movido pelo que Ele vai produzir no seu coração, de fato vão glorificar o nome dEle. De fato vão produzir transformação na sua vida e na vida daqueles que estão perto de você, porque Ele vai te exaltar. Não as pessoas, não o seu ego, não a sua capacidade, não o seu conhecimento, mas a sua humildade e submissão, a sua humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Você quer Deus perto? Você quer Deus caminhando do seu lado? Humilhe-se diante de Deus. Reconheça suas falhas. Reconheça a sua incapacidade. Reconheça o seu orgulho. Reconheça a sua altivez. Peça perdão. Deus, eu estou caminhando de fato, querendo fazer as coisas por mim mesmo, mas eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero me submeter à direção do Senhor, para que o Senhor seja exaltado. E se o Senhor quiser, o Senhor vai me exaltar no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, como o Senhor quiser. Porque para mim não importa a exaltação dos homens. Sabe como é que Cristo foi exaltado? Você lembra como Cristo foi exaltado? Na cruz do Calvário. Crucificado por mim e por você. Levantado naquele madeiro. Mas a gente sabe o que aconteceu depois. E existe uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Porque aquele Cristo que foi levantado no madeiro, que foi crucificado, passou humilhação e vergonha por minha causa e por sua causa, que foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive. E a promessa dele é que se eu e você entregarmos nossa vida a Ele, se eu e você formos perseverantes na nossa fé, nós seremos exaltados com Ele. Você crê nisso? Você quer viver por isso? É isso que tem que mover as nossas vidas. Ações práticas de justiça são vividas em humilhação e dependência total de Deus. É isso que eu e você precisamos. Se a gente caminhar um pouquinho mais para o capítulo 5, nós vamos ver outras orientações sobre aqueles que têm recursos, para não tratar mal aqueles que não têm, para não oprimir os que têm pouco recurso. Nós vamos ver vários pontos que vão reforçar isso, né, onde nós vimos sobre exercer misericórdia, sobre não sermos parciais. O capítulo 5 reforça algumas coisas sobre isso, sobre ser perseverantes e ter paciência, desenvolver mutualidade, fortalecimento mútuo. Mas o capítulo 5 também traz algo muito especial, que eu e você já conhecemos, que é sobre oração. Nada do que a gente faz pode ser feito sem oração. Não existe um desenvolvimento de ações práticas de justiça se não for regada por muita oração. Não existe uma fé verdadeira se não for baseada na prática da oração, dessa comunhão com o Senhor. E o capítulo 5 vai trazer isso de maneira muito especial para mim e para você. Ou seja, todas as ações práticas de justiça que nós desempenharmos também precisam ser regadas com muita oração. Como está a sua vida de oração? Está só naquela rotina de bater o ponto e fazer o seu devocional e repetir a mesma oração quase todos os dias? Você muda uma palavra ou outra, né? Mas é a mesma? Ou você tem vivido
de fato uma vida de comunhão com o Senhor. A gente está chegando ao fim desse ano, estamos em novembro, o ano que a gente deu ênfase na palavra e na oração. O que significou para você? Você continua firme, perseverante no clube da leitura? Como é que está o seu tempo de devocional? Você aprendeu a orar através desse cartãozinho de oração, o que a gente desenvolveu? Você usa ele de vez em quando? Pelo menos de vez em quando? Ou ele já está esquecido? Não está mais na sua Bíblia, não está mais no seu devocional? Nós não podemos viver sem uma vida prática de oração, sem uma vida que honre ao Senhor, sem uma vida que traga elementos que transformem a nossa vida, elementos que possam revelar uma vida de dependência do Senhor, uma vida que de fato pratica obras de justiça. E para a gente concluir, eu quero já chamar o Enéas. Enéas, você pode vir aqui na frente, queridão. A gente concluir, eu quero ler com você mais um trecho do capítulo 3, que eu acho que fecha de maneira muito especial, de novo a própria palavra trazendo o que a gente precisa, sem nenhum tipo de outra aplicação, para que eu e você possamos de fato ser desafiados a aplicar nas nossas vidas. Tiago 3, 13 a 18 vai ser o texto da nossa conclusão. O texto diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De novo, não precisa desenhar, não precisa explicar mais nada. A própria palavra ministra no meu e no seu coração. E é assim que tem que ser. Por isso eu desafiei você no começo a reler essa carta de Paulo, essa carta de Tiago. Releia com o coração focado em compreender o que ela tem para transformar a sua vida. Eu quero reler os versículos 17 e 18 de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, reflita um pouquinho e aplique isso no seu coração. Eu vou fazer algumas perguntas para você responder, só você e Deus, para que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E a primeira pergunta é: você decide perseverar no exercício prático da justiça que agrada a Deus? E o foco é perseverança. Diga para o Senhor quantas vezes você desistiu. Diga para o Senhor quantas vezes você desanimou. Diga para o Senhor quantas vezes você se acomodou.
Diga: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver essa instabilidade. Eu quero viver com firmeza, perseverando na prática de obras de justiça que agradem ao Senhor. Eu não vou deixar mais que as lutas, que as provações, que o mundo, que as paixões, que as ofertas de prazeres do mundo tirem de mim o foco que eu tenho em obedecer ao Senhor, em perseverar naquilo que o Senhor tem para mim pela tua palavra. Eu decido isso, Senhor. Diga para o Senhor. A segunda decisão e pergunta é: você decide desenvolver uma fé ativa e imparcial? Não mais uma fé de conhecimento, não mais uma fé cognitiva, não mais uma fé teórica. E se em algum momento o Espírito Santo está tocando no seu coração, peça perdão, diga: Espírito Santo de Deus, me convença quando eu estiver sendo muito mais teórico do que prático. Abra meus olhos para que eu não haja mais com hipocrisia, para que eu não seja mais como aqueles homens, mestres da lei, que Jesus chamou de sepulcros caiados. Bonito por fora, um belo discurso, mas com atitudes detestáveis ao Senhor. Eu quero viver ações práticas de uma fé ativa, real, verdadeira, que não é mais parcial nos seus julgamentos, mas que age com misericórdia. Diga para o Senhor isso: Senhor, transforma a minha vida. E a terceira pergunta para você responder junto com o Senhor é: você se compromete a viver totalmente dependente de Deus? Não viva mais por si mesmo, não viva mais por suas forças, não viva mais pelo seu eu, pelas suas conquistas pessoais, não viva mais querendo receber dos homens o agrado, receber dos homens o reconhecimento. Viva pelo que Deus espera de você. Viva reconhecendo quem Ele é, nessa dependência total, para que as suas atitudes possam vir da sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, onde produz frutos de justiça que serão semeados em paz para os pacificadores. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você essa noite. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Você já entregou de fato a sua vida a Ele? Você já reconheceu o que Ele fez por você na cruz do Calvário? Se você não fez, essa noite é uma noite de oportunidade para você. É a noite de você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero. Eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu entendi que as minhas atitudes, se não forem na dependência do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é, são inúteis, não vão servir para nada. Mas eu quero viver uma vida que produz obras de justiça, que exaltam ao Senhor, obras de justiça que são experimentadas e vivenciadas, praticadas em obediência, em submissão ao Senhor. Para isso você precisa entregar a sua vida para Jesus. E se você quer fazer isso, eu quero convidar você a ficar de pé, dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida de fato. Eu quero reconhecer de fato quem o Senhor é. Se você que está pela internet nos acompanhando, você também quer entregar sua vida a Jesus, mande uma mensagem aí na descrição dessa transmissão, tem um contato.
Mande uma mensagem dizendo: eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero conhecer mais Jesus. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Esse é o nosso papel como igreja. Vivemos em unidade, em comunhão. Nós vamos orar juntos. E depois nós vamos cantar uma canção que fala dessa rendição ao Senhor, que fala dessa caminhada com Ele. Eu já convido o Ministério de Louvor a subir. E depois da oração nós já vamos cantar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra de fato molda o nosso ser. A Tua palavra de fato nos desafia, Pai, a sermos totalmente dependentes do Senhor, vivendo uma fé prática, uma fé que persevera, uma fé que é desenvolvida a partir daquilo que o Senhor produz em nós, não mais movida pelas situações, pelas circunstâncias, pelos prazeres, pelas conquistas do mundo ou terrenas, mas uma fé que persevera, sabendo que o Senhor mesmo é quem nos fortalece. Queremos viver uma fé ativa, uma fé que não é parcial, mas uma fé que é pura, uma fé que é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Uma fé que olha para as pessoas com o olhar do Senhor e que amam como o Senhor ama e que tem compaixão como o Senhor tem compaixão. O Senhor teve de nós. Porque a misericórdia é maior que a justiça. Porque a misericórdia é aquilo que o Senhor espera de nós. E Deus, queremos viver totalmente dependentes do Senhor, em tudo o que fizermos. Não mais escravos de nós mesmos, não mais escravos da nossa impulsividade, dando brecha, dando espaço para Satanás agir e nos mover. Mas nós queremos nos render, nos submeter ao Senhor e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós e nós possamos viver plenamente a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida de justiça, de paz. Uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que busca a Tua presença todos os dias. Nós queremos nos aproximar do Senhor e ter o Senhor tão próximo de nós, como aquele pai que caminha do lado do filho. Obrigado, Senhor. E Deus, se nessa noite tem alguém tomando a decisão de entregar sua vida a Jesus, consolida esse coração, ou consolida nesses corações. Que como igreja possamos ser suporte, possamos ser instrumentos do Senhor nessa nova jornada, nessa caminhada de fé. E que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus.